Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 1 a 2. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para a outra banda da torrente do Cedro, onde havia um horto no qual entrou com seus discípulos. Ora, Judas, o traidor, conhecia bem esse lugar, porque Jesus tinha ido lá muitas vezes com seus discípulos. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 1 a 2. Santo Agostinho. Terminado o discurso que o Senhor fez aos discípulos após a ceia, bem como a oração que dirigiu ao Pai, assim dá João início à narrativa da paixão. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para a outra banda da torrente do Cedro, onde havia um horto no qual entrou com seus discípulos. Porém, isto não sucedeu imediatamente ao término daquela oração. Alguns acontecimentos se entremearam, os quais, omitidos em João, podem ser lidos nos outros evangelistas. Houve durante essa caminhada uma disputa entre os discípulos sobre quem era o maior, como narra Lucas. Nosso Senhor ainda disse a Pedro, como acrescenta o mesmo Lucas: Simão, Simão, eis que Satanás vos busca com instância para vos joeirar como trigo. E assim por diante. E depois de cantar o hino de louvor, como lembram Mateus e Marcos, partiram ao Monte das Oliveiras. Mateus, nesse ponto, entrelaça sua narração à de João, dizendo: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, que é o mesmo que João menciona na presente passagem, onde havia um horto em que Jesus entrou com seus discípulos. O que essa oração inicial, tendo Jesus dito essas palavras, dá a entender é que Nosso Senhor não entrou no horto senão depois de terminar seu discurso. Naquele horto, portanto, o lobo sob pele de ovelha, e tolerado entre as ovelhas pelo alto desígnio do pai de família, ficou sabendo em que lugar, dada a ocasião, dispersaria o pequeno rebanho, investindo com cilada contra o pastor. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 3 a 9. Tendo, pois, Judas tomado a corte e guardas fornecidos pelos pontífices e fariseus, foi lá com lanternas, archotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? A Jesus de Nazaré, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Eu sou. Judas, que o entregava, estava lá com eles. Apenas Jesus lhe disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: A quem buscais? A Jesus de Nazaré, disseram-lhe eles. Jesus respondeu: Já vos disse que eu sou. Se é, pois, a mim que buscais, deixar ir estes. Desse modo se cumpriu a palavra que tinha dito: Dos que me destes, não perdi nenhum. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 3 a 9. Santo Agostinho. A coorte era não de judeus, mas de soldados. Onde está dito que Judas a tomou, entenda-se que a recebeu do governador para prender o réu, segundo o procedimento da autoridade legítima, de modo que ninguém pudesse resistir à captura. Se bem que tinham reunido tamanha tropa e tão bem armada que assustava e acovardava a ideia de que alguém se atrevesse a defender Cristo. Onde está agora a corte dos soldados? Onde as ameaças e o amparo das armas? Bastou soar uma voz para abater, para espantar, para prostrar no chão aquela turba indomável no ódio e terrível nas armas. Deus, afinal, se escondia na carne, e o dia eterno de tal modo se ocultava sob membros humanos que as trevas, para matá-lo, tiveram que procurá-lo com lanternas e archotes. O que fará quando julgar o mundo se fez
tal prodígio quando seria julgado? E hoje em dia, Cristo, por meio do Evangelho, ecoa a todo mundo e por toda parte. Eu sou, enquanto os judeus esperam o anticristo, para que os faça recuar e cair por terra, porque, deixando para trás os bens celestes, desejam as coisas terrenas. Já tinham ouvido, eu sou, mas não compreenderam, porque não o quis aquele que pode tudo o que quer. Porém, se nunca se permitisse capturar por eles, eles, de um lado, jamais cumpririam a missão pela qual vieram ao horto, mas tampouco o Senhor cumpriria a missão pela qual veio à terra. Por isso, depois de demonstrar o seu poder àqueles homens que o queriam, mas não conseguiam capturar, por fim se deixa capturar, para fazer sua vontade por meio deles, sem que o percebesse. Daí que acrescente: se é, pois, a mim que buscais, deixar ir esses. Nosso Senhor dá uma ordem aos inimigos, e os inimigos cumprem sua ordem, a saber, deixam ir os que ele não quer que se percam. Mas por acaso não haviam de morrer mais tarde? Por que então, se morressem naquele momento, os perderia? Porque ainda não criam nele como creem os que não se perdem. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 10 a 11. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela, feriu um servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Esse servo chamava-se Malco. Porém Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Palavra da salvação. Comentário de João 18, de 10 a 11. São João Crisóstomo. Pedro, confiante nas palavras que o Senhor acabava de proferir e no milagre que acabava de operar, arma-se contra os que os sobrevinham. Daí que seja dito: Simão, Pedro, que tinha uma espada, puxou dela, feriu um servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Mas como é que, tendo recebido a ordem de não levar bolsa nem duas túnicas, levava uma espada? Parece-me que, por medo, o apóstolo tinha se munido da espada havia tempo. Mas como é possível que Pedro, que foi proibido até mesmo de dar uma bofetada, vire homicida? É que foi proibido de vingar, sobretudo, uma injúria própria. Aqui, porém, não vinga a si mesmo, mas o Mestre. Além disso, os discípulos não haviam ainda chegado à perfeição, mas verás mais tarde como Pedro, sendo surrado, suporta tudo com humildade. Ora, não sem motivo acrescenta, e cortou-lhe a orelha direita. Parece-me que quer mostrar como o apóstolo, em seu ímpeto, atentava contra a cabeça do homem. Jesus faz aqui outro milagre, ao mesmo tempo nos ensinando a fazer o bem aos que nos fazem o mal e revelando o seu poder. Além disso, o evangelista refere o nome do soldado para que quem lesse pudesse averiguar se aquilo aconteceu de verdade. Diz ainda por cima que era um servo do sumo pontífice, para realçar a grandeza do feito do Senhor, não apenas em curá-lo, mas em curar um homem que o tomara de assalto e que pouco depois lhe daria uma bofetada. Não o impediu com ameaças apenas, como relata Mateus, mas também o consolou, dizendo: não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Mostra assim que, se lhe aconteciam tais coisas, não deviam ser atribuídas ao poder dos inimigos, mas à concessão dele mesmo, e que, ao sofrê-las, longe de desagradar a Deus, lhe prestava obediência até a morte. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e maniataram-no. Primeiramente, levaram-no à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano.
Caifás era aquele que tinha dado aos judeus este conselho: convém que um só homem morra pelo povo. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 12 a 14, Santo Agostinho. Prenderam aquele de quem não se aproximaram, não tinham ouvido. Aproximai-vos dele e sereis iluminados. Se afinal se aproximassem dele, não o tomariam com as mãos para matá-lo, mas com o coração para acolhê-lo. Tomando-o, porém, daquele jeito, afastaram-se ainda mais dele. Segue, e maniataram-no. Maniataram a quem deviam suplicar que o desatasse. E talvez, de fato, houvesse entre aqueles homens alguns que, libertados mais tarde por ele, assim tenham dito: quebrastes as minhas cadeias. Depois que os perseguidores, por traição de Judas, maniataram o Senhor, para que ficasse claro que Judas não merecia nenhum louvor pelos bons frutos dessa traição, e sim ser condenado por sua intenção criminosa, o evangelista acrescenta: primeiramente, levaram-no à casa de Anás. O evangelista não esconde o motivo de o levarem para a casa de Anás. Por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Mateus, querendo abreviar o relato, não sem razão conta apenas que foi levado a Caifás, porque se foi levado antes a Anás, foi por ser sogro dele, e somos obrigados a concluir que foi Caifás quem quis assim. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo, que era conhecido do pontífice, entrou com Jesus no pátio do pontífice. Pedro ficou fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do pontífice, falou à porteira e fez entrar Pedro. Então a criada porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um braseiro e aqueciam-se ao lume, porque estava frio. Pedro encontrava-se também entre eles e aquecia-se. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 15 a 18. São João Crisóstomo. João omite seu nome por humildade. Afinal, expunha aqui um ato de magnífica retidão, como enquanto todos fugiam, ele sozinho seguia Jesus. Mas, embora faça de Pedro o protagonista do relato, é forçado a aludir a si mesmo para mostrar que narra com mais precisão do que os outros o episódio do pátio, já que estava lá dentro. Mas logo poda o próprio louvor, acrescentando: esse discípulo, que era conhecido do pontífice, entrou com Jesus no pátio do pontífice. Não refere como um ato grandioso de sua parte ter entrado sozinho com Jesus, mas de antemão exibe a causa, para que não atribuas nada à elevação de sua mente. Quanto a Pedro, o motivo de ter ido até ali foi o amor, de não ter entrado, o temor. Daí segue: Pedro ficou fora à porta. João mostra que Pedro também teria entrado na casa se lhe tivessem permitido. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do pontífice, falou à porteira e fez entrar Pedro. O próprio evangelista não o fez entrar porque estava sempre junto de Cristo, seguindo-o. Segue. Então a criada porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Como assim, Pedro? Não dissestes há pouco: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei? O que houve para que não aguentes nem mesmo a pergunta de uma porteira? Não era um soldado quem perguntava, mas uma relés porteira. E ela não chegou dizendo: tu és discípulo do sedutor, e sim deste homem. Palavras que expressam compaixão. E diz: também tu, porque João estava lá dentro. Por esse motivo,
O mistério da divina providência permitiu que Pedro caísse primeiro que todos, para que, em consideração da própria queda, abrandasse as penas mais duras que os pecadores. Para os pecadores, Pedro, doutor e mestre de toda a face da terra, pecou e alcançou perdão para dar aos futuros juízes esta norma e regra de indulgência. Creio que é por esse motivo que não foi incumbida aos anjos a autoridade sacerdotal, para que não castigassem sem misericórdia os pecadores, já que nunca pecam. Um homem sujeito a tudo que era paixão é posto acima dos demais homens para que, revendo neles as próprias paixões, se mostrasse a eles afável e benigno. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 19 a 21. Então o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que tenho dito. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 19 a 21. Santo Agostinho. Daqui surge uma questão que não deve ser passada por alto. Se Nosso Senhor aos próprios discípulos não falou abertamente, mas prenunciava o momento em que haveria de falar às claras, como é que falou publicamente ao mundo? Além disso, falava com palavras muito mais manifestas aos discípulos quando estava com eles longe das multidões. Nessa hora, expunha as parábolas que aos demais contava encobertas. Falei publicamente ao mundo, portanto, é o mesmo que muitos me ouviram. Mas ainda assim não era às claras, porque as pessoas não o entendiam. Por outro lado, o que ensinava de parte aos discípulos não era falado em segredo, pois quem é que fala em segredo na presença de tantos homens? Sobretudo, se fala a poucos o que deseja que por meio deles se torne conhecido a muitos. De fato, as coisas que tinham ouvido e compreendido não davam matéria para uma acusação justa e verdadeira, e sempre que, interrogando-o, tentavam pô-lo contra a parede para encontrar uma brecha por onde o acusassem, dava uma resposta tal que lhes empatava todo ardil e frustrava toda calúnia. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 22 a 24. Tendo dito isso, um dos guardas que estavam presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao pontífice? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Se falei bem, por que me feres? Anás enviou-o maniatado ao pontífice Caifás. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 22 a 24. Santo Agostinho. Esta passagem demonstra que Anás era pontífice, pois Jesus ainda não fora enviado a Caifás, quando o guarda fez o comentário. Além disso, Lucas, no início do seu evangelho, relata que Anás e Caifás eram ambos pontífices. O que pode ser mais verdadeiro, mais manso, mais justo que essa resposta? Quem de nós, afinal, tendo recebido uma bofetada, não gostaria de ver seu agressor consumido pelo fogo do céu, engolido pelo abismo da terra, feito de presa e joguete do demônio, ou castigado com qualquer pena semelhante, senão mais grave? E acaso algum desses castigos estava fora do alcance daquele por cujo intermédio foi criado o mundo? Nenhum, mas preferiu ensinar-nos a paciência, por cuja prática é vencido o mundo. Aqui dirá alguém: por que não fez o que ordenou dos outros? Não responder, mas dar a outra face a quem o fira? E por acaso o Senhor não respondeu com toda a mansidão?
Por acaso não ofereceu não apenas a outra face para ser ferida, como também o corpo inteiro para ser pregado no lenho? E com isto melhor demonstrou como aqueles seus preceitos de paciência devem ser cumpridos, não com a ostentação do corpo, mas com o oferecimento do coração. É possível, afinal, que alguém dê a outra face visivelmente irado. Quando, pois, nosso Senhor não agiu melhor, não apenas respondendo com a verdade sem rancor, como também preparando-se com tranquilidade de espírito a suportar penas ainda mais graves? Desde o começo era a Caifás que conduziam Jesus, conforme conta Mateus, já que ele era o príncipe dos sacerdotes daquele ano. Deve-se entender que Anás e Caifás, a cada um, se revezavam no pontificado, e é de crer que foi por vontade de Caifás que Jesus foi conduzido primeiro a Anás, ou talvez que as casas deles estavam de tal modo situadas que não era possível passar ao largo da casa de Anás. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 25 a 27. Estava lá Simão Pedro, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Pedro negou outra vez e imediatamente cantou o galo. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 25 a 27. Santo Agostinho. O evangelista, após contar que Anás enviou Jesus maniatado a Caifás, voltou ao ponto da história em que deixara Pedro para expor o episódio das suas 3 negações na casa de Anás. Por isso diz: Estava lá Simão Pedro aquecendo-se. Aqui recapitula o que referira antes. Nessa passagem, vemos que Pedro negou pela segunda vez, não diante da porta, mas junto do fogo, o que não seria possível a não ser que ele tivesse já voltado para dentro depois de ter saído, como diz Mateus. Com efeito, a segunda criada não ouviu do lado de fora, depois que já tinha saído, mas sim no momento em que saía, isto é, enquanto Pedro se levantava e se dirigia ao lado de fora, ela o notou e disse aos que ali se encontravam, quer dizer, aos que estavam ao redor do fogo no pátio. Este também andava com Jesus, Nazareno. Então Pedro, que estava saindo, ao ouvir isto, voltou, e diante de toda a suspeita que lhe atiravam, jurou: Não conheço esse homem. Em seguida, no relato de João, perguntam-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Entendemos que isto lhe foi dito quando já tinha voltado e estava parado ao fogo, o que nos confirma que aquela segunda criada, mencionada por Mateus e Marcos na segunda negação, não tratou sozinha com Pedro, mas acompanhada de alguma outra pessoa, esta mencionada por Lucas. Por isso, João diz assim: Disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? João, seguindo para a terceira negação, assim a expõe. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Que Mateus e Marcos empreguem não o singular, mas o plural para falar daqueles que tratavam com Pedro, ao passo que Lucas fala de um só, bem como João, que ainda por cima o identifica como parente do guarda cuja orelha Pedro decepou, é fácil de explicar. Ou Mateus e Marcos usaram o plural pelo singular, figura esta bastante comum, ou apenas um dos presentes tinha certeza do que afirmava, já que o vira no horto, enquanto os demais o importunavam seguindo o testemunho deste. Comentário João 18, de 25 a 27, São João Crisóstomo. Ou talvez não haja nenhum recuo narrativo, e na verdade Pedro,
de ordinário tão fervoroso, era detido pelo demasiado estupor, de modo que, enquanto Jesus era levado embora, por nada o apóstolo conseguia se mover. Isto se dá para que vejas quanto é fraca a natureza humana, quando Deus abandona o homem. Interrogado outra vez nega. Daí que siga. Disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Mas nem o horto do pontífice lhe devolvia à memória os ditos de Jesus, nem o imenso amor que ali exibira com tantas palavras. Daí que siga. Pedro negou outra vez e imediatamente cantou o galo. Os evangelistas contam a negação de Pedro todos com a mesma disposição, não para acusar o discípulo, mas para nos ensinar quanto é mal não deixar tudo a Deus, mas confiar em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 28 a 32. Levaram então Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã. Não entraram no pretório para se não contaminarem, a fim de comerem a Páscoa. Pilatos, pois, saiu fora para lhes falar e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos nas tuas mãos. Responderam-lhe. Pilatos disse-lhes então: Tomai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram-lhe: Não nos é permitido matar ninguém, para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer. Palavra da salvação. Comentário João 18, de 28 a 32. São João Crisóstomo. Jesus é conduzido a Caifás antes do canto do galo e a Pilatos de manhã. Com isso, o evangelista mostra que o pontífice, embora tivesse interrogado Nosso Senhor por todo aquele intervalo de madrugada, não conseguiu espremer nenhum pretexto para condená-lo, e por isso o mandou a Pilatos. João, deixando aos outros evangelistas os detalhes desse interrogatório, rastreia o que aconteceu em seguida, pois segue: não entraram no pretório. É que naquele dia os judeus comiam a Páscoa. Nosso Senhor, todavia, a tinha servido um dia antes, guardando sua morte para sexta-feira, quando acontecia a Páscoa na lei antiga, ou talvez o evangelista chame de Páscoa a festa inteira. Mas, por mais que o visse maniatado e conduzido por tanta gente, não tomou isso como prova indiscutível de acusação, e por isso pergunta. Daí que siga. E disse: Que acusação apresentais contra este homem? Com esta pergunta, manifesta-lhes como era inadequado que se apropriassem do poder de julgar e a ele deixassem o de punir. Eles, porém, recusando-se a apresentar uma acusação clara e direta, usam de conjecturas incertas. Daí que siga: Se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos nas tuas mãos. Responderam-lhe. Ou ainda, não o matavam com as próprias mãos, porque muito do seu poder lhes fora arrancado quando se sujeitaram aos reis romanos. Ou ainda, como Pilatos lhes tivesse dito: Matai-o segundo a vossa lei, para mostrar que o crime de Jesus não violava a lei judaica. Dizem: Não nos é permitido, não pecou, afinal de contas, segundo a nossa lei. Mas seu crime é contra o homem ou contra o bem comum, porque se declarou rei. Ou ainda, não bastava que morresse, queriam mesmo vê-lo crucificado, para que até o gênero de morte o desonrasse. Não lhes era permitido, porém, crucificar. O episódio de Estevão, que foi por eles apedrejado, mostra que era outra a sua maneira de condenar à morte, e por isso o acréscimo, para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer. Porque, naturalmente, não era permitido aos judeus crucificar.
Ou talvez o evangelista queria dizer que Nosso Senhor não devia ser morto apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33 a 38. Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamando Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou judeu? A tua nação e pontífices te entregaram nas minhas mãos. Que fizestes tu? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos disse-lhe então: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos disse-lhe: O que é a verdade? Palavra da salvação. Comentário João 18, de 33 a 38, São João Crisóstomo. Pilatos, querendo arrancá-lo ao ódio dos judeus, não prorrogou o julgamento. Por isso está dito: Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus. Ou talvez Pilatos o tivesse ouvido da boca de muitos. Como, porém, não tivesse nenhuma acusação contra ele, para não prolongar a investigação, traz à baila essa incriminação comum. Segue. Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Não pergunta, portanto, como desconhecedor da resposta, mas querendo que o próprio Pilatos atribuísse essa acusação aos judeus, daí que siga: Porventura sou judeu? Nosso Senhor procura aclarar a mente de Pilatos, que não era de todo mal, provando-lhe que não é mero homem, mas Deus e Filho de Deus, e afastando a suspeita de que aspirasse à realeza, como temia Pilatos. Daí que siga. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Ou ainda fala desse teor, porque não possui aqui um reino como os dos reis terrenos. Seu principado vem do alto, não é humano, mas maior e mais glorioso. Daí que acrescente: Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Escancar aí como são frágeis os nossos reinos terrenos, porque tiram toda a força dos seus ministros e servidores. O reino do alto, porém, basta a si mesmo e não tem necessidade de ninguém. Se, portanto, o seu reino é maior que os da terra, foi capturado por querer, entregando-se a si mesmo. Os hereges agarram esta ocasião para afirmar que Nosso Senhor nada tem a ver com a fundação do mundo. Mas quando Jesus diz: Meu reino não é daqui, não subtrai ao mundo sua providência e governança, apenas mostra que seu reino não é humano nem corruptível. Segue. Pilatos disse-lhe então: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Se, portanto, nasceu rei, nada possui que não tenha recebido. Para isto nasci, diz o Senhor, para dar testemunho da verdade, isto é, para convencer todos da verdade. E é de reparar que grande exemplo de humildade deu nesse episódio, enquanto era chamado por todos de malfeitor. Tudo suportava em silêncio, mas quando foi perguntado sobre o reino, nesse momento falou, ensinando Pilatos e conduzindo seu espírito às coisas mais elevadas. Além disso, ao dizer que veio para dar testemunho da verdade, atesta que jamais procedeu com ardil. Assim falando, Nosso Senhor cativa Pilatos e o convence a dar ouvidos ao que diz. Deste modo, com poucas palavras, o alicia a perguntar o que é a verdade. Com efeito, segue. Pilatos disse-lhe:
o que é a verdade? Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 1 a 5. Pilatos tomou então Jesus e mandou-o flagelar. Depois os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam-lhe: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez e disse-lhes: Eis que vô-lo trago fora, para que conheçais que não encontro nele crime algum. Saiu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilato disse-lhes: Eis aqui o homem. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 1 a 5. Santo Agostinho. Como os judeus tivessem gritado que não queriam que Pilatos lhes soltasse Jesus em ocasião da Páscoa, mas Barrabás, o salteador, o evangelista acrescenta: Pilatos tomou então Jesus e mandou-o flagelar. É de crer que Pilatos não fez isto senão para que os judeus, saciados com as injúrias feitas a Jesus, considerassem aquilo o suficiente e não prolongassem sua cólera até a morte dele. Por esse motivo é que o governador permitiu que sua tropa cometesse as crueldades que se seguiram. Ou talvez até as tenha ordenado, porque o evangelista diz que fizeram em seguida os soldados, mas não diz que Pilatos deu a ordem. Com efeito, segue. Depois os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam-lhe: Salve, rei dos judeus! Assim cumpria-se o que predissera Cristo de si mesmo. Assim eram preparados os mártires a suportar tudo que aprouvesse aos perseguidores. Assim o reino que não era deste mundo triunfava deste mundo soberbo, não pela violência do combate, mas pela humildade da paciência. Temos aqui a prova de que os soldados não praticaram essas violências sem o conhecimento de Pilatos, quer o governador as tivesse ordenado, quer apenas permitido, pelo motivo, a saber, que acima dissemos, a fim de que os inimigos, apacentando os olhos nesse escárnio, matassem toda a sua sede de sangue. Por isso segue. Saiu então Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Insígnias não de glória e soberania, mas de opróbrio. Segue, Pilato disse-lhes: Eis aqui o homem. Como para dizer: Se tendes ódio e inveja ao rei, agora poupai-o, que o vedes tão aviltado. Já borbulha a ignomínia, arrefeça, pois, a inveja. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 6 a 8. Então os príncipes dos sacerdotes e os ministros, tendo-o visto, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: Tomai-o e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo algum de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, tendo ouvido essas palavras, temeu ainda mais. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 6 a 8. São João Crisóstomo. Pilatos então viu que foi tudo em vão. Daí segue. Pilatos disse-lhes: Tomai-o e crucificai-o. Palavras próprias de quem os abomina e provoca a fazer algo com que não está de acordo. Os judeus, afinal, conduziam Jesus apenas para que ele fosse morto por decisão do governador, mas acontece o contrário, e por decisão do governador ele é absolvido. Daí que siga, porque eu não encontro nele motivo algum de condenação. O tempo todo Pilatos o exime de toda acusação. É evidente, pois, que todo aquele ultraje não passara de concessão à assanha dos judeus. Mas nada disso inclina esses cães à piedade, pois segue: Nós temos uma lei,
e, segundo a lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Enquanto discutiam, Nosso Senhor ficava em silêncio, cumprindo a profecia que rezava. Não abriu sequer a sua boca. Ele foi tirado pela angústia e pelo juízo. Pilatos, alarmado com a nova acusação e receoso que fosse verdadeira, temeu parecer que procedia com injustiça. Daí que siga. Pilatos, tendo ouvido essas palavras, temeu ainda mais. Os judeus, por sua vez, não estremeceram com o que diziam, mas matam Nosso Senhor por uma causa que devia a todos prostrar em adoração a Ele. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 9 a 12. Entrou novamente no pretório e disse a Jesus: "Donde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: "Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar?" Jesus respondeu: "Tu não terias poder algum sobre mim, se te não fosse dado do alto. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado." Desde esse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 9 a 12. Santo Agostinho. Esse silêncio de Nosso Senhor Jesus Cristo é referido mais de uma vez nos relatos de todos os evangelistas. Cala-se tanto diante do príncipe dos sacerdotes, quanto de Herodes e do próprio Pilatos, a fim de não frustrar a profecia a seu respeito. Como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca, pois do mesmo modo não respondeu quando lhe perguntavam. Muito embora tenha respondido às perguntas de algumas pessoas, pelas vezes em que não quis responder, é que o Senhor é comparado ao cordeiro, para que em seu silêncio não fosse tido por culpado, mas inocente, isto é, não estivesse como alguém de má consciência condenado por seus pecados, mas como um manso a ser imolado pelos pecados alheios. Eis sua resposta. Enquanto não respondia, guardava silêncio não como réu ou por ardil, mas como a ovelha. Quando respondeu, ensinou como pastor. Absorvemos, portanto, seu ensinamento, o qual transmitiu também por meio do apóstolo, de que não há autoridade que não venha de Deus, Romanos 13:1, e também de que mais peca quem por inveja entrega um inocente à autoridade para ser morto, do que a autoridade mesma, se o mata por medo de alguma autoridade maior. Com efeito, Deus dera a Pilatos uma autoridade sujeita à de César. Por isso Nosso Senhor diz: "Tu não terias poder algum sobre mim." Isto é, não terias esse poder que possuis, se, por minúsculo que seja, não te fosse dado do alto. Mas porque conheço o seu tamanho, e não é grande o bastante para que tenhas total liberdade, quem me entrega a ti tem maior pecado. Esse, afinal, me entregou a tua autoridade por inveja, e tu hás de exercer em mim a mesma autoridade por medo. Ora, nem mesmo por medo deve o homem matar outro homem, sobretudo se é inocente, mas é pior matar por inveja que por medo, e por isso não diz apenas: "Quem me entregou a ti tem pecado", como se ele não tivesse, mas tem maior pecado, para que compreendesse que também tinha. Lê as passagens acima. Verás que havia muito tempo Pilatos buscava soltar Jesus. Sendo assim, a expressão "desde esse momento" deve ser tomada no sentido de "por esse motivo", isto é, para não cair em pecado matando um inocente que lhe fora entregue nas mãos. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 12b a 16a. Porém, os judeus gritaram: "Se soltas este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei declara-se contra César." Pilatos, tendo ouvido essas palavras, conduziu Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal,
no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Não temos rei senão César, responderam os pontífices. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Palavra da salvação. Comentário: João 19, de 12b a 16a. Santo Agostinho. Os judeus pensaram que meteriam maior medo a Pilatos, para que matasse Cristo, ameaçando-lhe a punição de César, do que falando-lhe, como fizeram acima. Nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Daí que esteja dito. Porém, os judeus gritaram: Se soltas este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei declara-se contra César. A lei judaica não incutia em Pilatos nenhum temor que o impedisse a matar Cristo. Já o temor do Filho de Deus o impedia. Não podia, contudo, ser indiferente a César, como fora a lei de um povo estrangeiro. Daí que siga. Pilatos, tendo ouvido essas palavras, conduziu Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gabatá. O que significa, então, esta frase de Marcos? Era a hora terceira quando o crucificaram. Senão que à terceira hora o Senhor foi crucificado pelas línguas dos judeus e na sexta pelas mãos dos soldados? Este indício leva-nos a entender que já era passada a hora quinta e recém-começada a sexta, quando Pilatos sentou no tribunal, cerca da hora sexta, como diz João, e que no intervalo transcorrido entre o trajeto do Calvário, a crucificação e tudo o que, segundo contam, aconteceu ao pé da cruz. A hora sexta já chegara ao fim. Dessa hora até a nona, o sol escureceu e as trevas tomaram conta, segundo atesta a autoridade de 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas, para rebater os judeus, que tentavam transferir aos romanos, isto é, a Pilatos e seus soldados, o crime de matar Jesus, Marcos, passando por cima da hora em que os soldados crucificaram Cristo, prefere falar da terceira, para que apareçam responsáveis pela crucificação não apenas os soldados, mas também os judeus, que gritaram à terceira que fosse crucificado. Podemos resolver a questão de outro modo ainda, não tomando essa hora sexta como a hora sexta do dia. Afinal, João não diz cerca da hora sexta do dia, mas cerca da hora sexta da preparação da Páscoa. Com efeito, como diz o apóstolo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E se contarmos a preparação da Páscoa desde a 9ª da noite, quando os príncipes dos sacerdotes parecem anunciar a imolação do Senhor, dizendo é réu de morte, até a 3ª hora do dia, em que, segundo atesta Marcos, Cristo foi crucificado. São, no todo, 6 horas, 3 noturnas e 3 diurnas. Pilatos ainda tentava passar por cima da ameaça que lhe tinham feito com o nome de César. Daí o acréscimo. Pilatos disse-lhes: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Pretendendo assim dobrar pela consideração da própria ignomínia os que não pôde aplacar com a ignomínia de Cristo. Segue. Não temos rei, senão César, responderam os pontífices. Mas Pilatos, sem demora, é vencido pelo temor. Daí que siga. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Aparentaria, afinal, estar em clara oposição a César se, aos que declaravam não ter outro rei senão César, quisesse impor outro rei,
Como haveria de parecer caso soltasse impune um homem que lhe entregaram para ser morto por aspirar à realeza? Ora, não está dito, entregou-lhe para que o crucificasse, mas para que fosse crucificado, isto é, por sentença e poder do governador. Mas o evangelista afirma que Cristo foi entregue aos judeus justamente para mostrar como estavam implicados no crime de que tentavam eximir-se. Com efeito, Pilatos só chegou a esse ponto para satisfazer o desejo que via neles. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 16b a 18. Tomaram, pois, Jesus, e carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado do Crânio, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 16b a 18. São João Crisóstomo. Mas como consideravam de mau agouro o lenho e por isso o evitavam, e não toleravam nem mesmo tocá-lo, impuseram a cruz às costas de Jesus, como as de um condenado. Daí que siga, e carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado do Crânio, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram. Aconteceu do mesmo modo na prefiguração. Isaque também carregou a lenha, mas se naquele caso o sacrifício foi satisfeito com o assentimento do Pai, aqui vai até o fim, porque era da própria verdade. Como fazem os vitoriosos, do mesmo nosso Senhor carregava aos ombros o sinal da vitória. Alguns dizem que naquele lugar chamado do Crânio, Adão morreu e foi sepultado. Deste modo, no mesmo lugar em que reinou a morte, ali Jesus erigiu o seu troféu. Crucificavam-no com salteadores, e por isso segue, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Cumpriam assim a profecia que anunciava. Foi posto no número dos malfeitores. Isto que fazia para insultá-lo, antes colaborava com a verdade. Queria o demônio escurecer o esplendor dos acontecimentos, mas não pôde. Pregados na cruz 3 homens, a nenhum deles conseguiu referir os milagres que ali se davam, senão a Jesus. Assim, foram baldadas as artimanhas do diabo. Não apenas não impediu a glória dele, como ainda por cima lhe deu não pouco lustre, pois converter um salteador na própria cruz e conduzi-lo até o paraíso não é coisa de menor valor que rachar pedras. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 19 a 22. Pilatos redigiu um título, que mandou colocar sobre a cruz. Estava escrito nele: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque se achava perto da cidade o lugar onde foi crucificado. Estava redigido em hebraico, em latim e em grego. Os pontífices dos judeus diziam, porém, a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 19 a 22, São João Crisóstomo. Tal como no troféu se inscrevem letras que ostentam a vitória, assim Pilatos inscreve um título na cruz de Cristo. Pilatos redigiu um título que mandou colocar sobre a cruz, ao mesmo tempo em defesa de Cristo, distinguindo-o dos ladrões e em vingança sobre os judeus, manifestando a malícia deles, já que insurgiram contra o próprio rei. Daí segue, estava escrito nele, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É razoável pensar que muitos gentios tivessem afluído a Jerusalém junto com os judeus por ocasião da festa. Assim, para que não passasse batida a ninguém a notícia da realeza de Cristo, Pilatos redigiu o título não em uma língua, mas em 3. Daí que esteja escrito:
Estava redigido em hebraico, em latim e em grego. Os judeus invejam Cristo mesmo crucificado. Por isso segue. Os pontífices dos judeus diziam, porém, a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. Do jeito que estava, era apenas a declaração da realeza de Cristo. Acrescida, porém, de este homem disse, pareceria uma acusação de atrevimento e altivez. Mas Pilatos não volta atrás, por isso segue. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Ah, inefável poder da operação divina, até mesmo sobre os corações dos ignorantes. Não te parece que uma voz oculta, com estrondoso silêncio, por assim dizer, redundava no interior de Pilatos o que tanto antes fora profetizado na letra dos Salmos? Não destruas a inscrição do título? Mas que dizeis, loucos pontífices? Deixará de ser verdade essa inscrição apenas porque Jesus diz: Sou o rei dos judeus? Se não pode ser destruído o que escreveu Pilatos, poderá ser destruído o que disse a verdade? Por isso é que Pilatos escreveu o que escreveu, porque o Senhor disse o que disse. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 23 a 24. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica. Quanto à túnica, que não tinha costura e era toda tecido de alto a baixo, disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem tocará, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram as minhas vestes entre si e lançaram sortes sobre a minha túnica. Salmo 22, 19. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 23 a 24. Santo Agostinho. Após o julgamento de Pilatos, os soldados a seu serviço crucificaram Jesus. Os soldados, de terem crucificado Jesus, tomaram suas vestes. Todavia, se levamos em conta a vontade e os clamores, foram mais os judeus que o crucificaram. Quanto à repartição e sorteio das vestes, os outros evangelistas falam de modo mais abreviado e encoberto. Este, porém, com a maior clareza e detalhe. E fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado, por onde se descobre que eram 4 os soldados que, obedecendo às ordens do governador, o crucificaram. Segue, tomaram também a túnica. No latim, referida à repartição das vestes, aparece apenas e a túnica, de modo que se deve subentender o tomaram. Tomaram também a túnica. O evangelista fala assim para entendermos que, quanto às vestes, não se lançou nenhuma sorte e, em relação à túnica, não houve nenhuma divisão. Acerca desta, o evangelista em seguida a descreve. Quanto à túnica, que não tinha costura e era toda tecida de alto a baixo. O evangelista conta por que lançaram sortes sobre a túnica, dizendo: Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem tocará. Fica mostrado assim que das outras peças levaram partes iguais, de modo que não foi necessário tirar a sorte, mas que desta, de peça única, como não pudessem levar uma parte cada um sem rasgá-la em vários farrapos inúteis, para evitar tal coisa, preferiram que tocasse a um só por sorteio. O testemunho profético também está em harmonia com a narrativa deste evangelista. Por isso acrescenta: para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram as minhas vestes entre si e lançaram sortes sobre a minha túnica. Mateus, quando diz: Repartiram entre si as suas vestes, lançando sorte, quis dar a entender que a repartição das roupas se estende também àquela túnica sobre a qual lançaram sorte. É no mesmo sentido que diz Lucas: dividindo os seus vestidos, lançaram sortes.
Dividindo roupa por roupa, chegaram à túnica, e dela lançaram sortes. Lucas, dizendo sortes, usou o plural pelo singular. Marcos é o único que parece dar alguma dificuldade, pois quando diz lançando sortes sobre eles para ver a parte que cada um levaria, parece falar como se a sorte tivesse sido lançada sobre todas as vestes, e não só a túnica. Mas essa obscuridade se deve à concisão. Dizer lançando sortes sobre eles equivale aqui a dizer lançando sortes enquanto os repartiam. Quando diz para ver a parte que cada um levaria, quer dizer para ver quem levaria a túnica, de modo que seja este o sentido da frase inteira. Lançando sorte sobre eles para ver quem levaria a túnica, que sobrara da repartição igual de partes. Seja como for, a repartição das vestes do Senhor em 4 peças prefigurou a igreja dele espalhada pela terra em 4 partes e nelas distribuída de modo igual, quer dizer, com unanimidade e concórdia. Já a túnica sorteada significa a unidade entre todas as partes, ligadas pelo vínculo da caridade. Ora, se a caridade possui um caminho mais excelente, se excede toda a ciência, se está acima de todos os preceitos, conforme diz o apóstolo, sobretudo, porém, tem de caridade, com razão, a roupa que a simboliza é tecida de alto a baixo. E acrescenta, toda tecida, por inteiro, porque não está privado dela ninguém que tome parte no todo, nesse todo donde a igreja tira o nome de católica. É sem costura, para que nunca possa ser descosturada, e tocará a apenas um porque junta todos na unidade. Na sorte, por sua vez, está preconizada a graça de Deus. Quando, afinal, a sorte é lançada, não importa a dignidade ou os méritos de cada um, mas se entrega tudo ao juízo oculto de Deus. Não diga a ninguém que esta ação não pode ter um significado bom, porque foi praticada pelos maus. Pois o que diremos da cruz, que de modo semelhante foi preparada pelos ímpios? No entanto, vemos figuradas nela as dimensões de que fala o apóstolo. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Efésios 3,18. É larga na madeira transversal, na qual se estendem as mãos dependuradas, e representa as obras praticadas por toda a largura da caridade. É comprida da madeira transversal até a terra, e representa a perseverança ao comprido do tempo. É alta no topo, que vai da madeira transversal para cima, e representa o fim celestial ao qual todas as obras são remetidas. É profunda na parte enterrada no chão. Essa parte é invisível, mas dela se erguem as partes visíveis, tal como as nossas obras boas vêm todas da profundidade da graça de Deus, que não pode ser compreendida. Mais ainda que a cruz de Cristo signifique apenas o que diz o apóstolo na seguinte passagem: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Que grande bem já é! Por fim, qual é o sinal de Cristo senão a cruz de Cristo? Ao menos que esse sinal seja aplicado quer sobre as testas dos fiéis, quer na água da regeneração, quer no óleo do crisma, quer no sacrifício do nutrimento espiritual, nada na vida lhes aproveitará. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 24b a 27. E os soldados assim fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e junto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E dessa hora por diante, a recebeu o discípulo em sua casa. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 24b a 27. Santo Ambrósio. Maria,
mãe do Senhor, estava diante da cruz do Filho. Quem me ensinou isto foi São João, o evangelista, e mais ninguém. Os outros escreveram como o mundo foi sacudido na paixão do Senhor, como o céu se cobriu de trevas, como o sol recuou entre as sombras, como o ladrão, não sem antes confessar-se piamente, foi recebido no paraíso. João ensina o que os outros não ensinam. Com que palavras o Senhor, colocado na cruz, se dirigiu à mãe? Teve em mais alta conta a piedade filial que Jesus, triunfante dos suplícios, exibiu à mãe, do que a dádiva do reino e da vida eterna que fez ao ladrão. Pois, se foi piedoso dar a vida ao ladrão, muito mais rico em piedade foi o filho honrar a mãe com tamanho afeto. Eis, diz ele, o teu filho, eis a tua mãe. Do alto da cruz, Cristo deixava em testamento e repartia entre a mãe e o discípulo a sua piedade. Redigia um testamento não apenas público e para toda a humanidade, como também doméstico e privado. E esse seu testamento era assinado por João, digna testemunha de tamanho testador. E era um bom testamento, deixando de herança não dinheiro, mas a vida eterna, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A minha língua é pena de escriba, que escreve velozmente. Salmo 44, 2. Porém, Maria, jamais abaixo do que convinha à mãe de Cristo, enquanto fugiam os apóstolos, permanecia diante da cruz e, com os olhos da piedade, olhava as feridas do filho, porque não presenciava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. Ou talvez, como soubesse que a morte do filho era a redenção do mundo, a corte do rei pensava que também, com sua morte, contribuiria ao bem da humanidade. Jesus, contudo, não necessitava de ajudante para a redenção de todos, pois também, sem ajudante, salvou a todos. Daí que diga: tornei-me como um homem sem socorro, abandonado entre os mortos. Acolheu o afeto da mãe, mas não pediu o auxílio de outra pessoa. Imitai essa mulher, santas mães, que na morte do seu único e tão amado filho deu tamanho exemplo de virtude maternal. Nem tendes vós filhos mais queridos que esse, nem esperava a Virgem o consolo de ter outro filho. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Havia sido ali posto um vaso cheio de vinagre. Então os soldados, ensopando o vinagre, uma esponja, e atando-a a uma cana de isopo, chegaram-lhe à boca. Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. Depois, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 28 a 30. São João Crisóstomo. Os soldados, vendo esse espetáculo, não ficavam enternecidos, mas antes redobravam a crueldade e davam-lhe de beber, oferecendo a bebida dos condenados, pois para este fim tinham por perto a cana de isopo. Não é porque expirou que inclinou a cabeça, mas inclinou a cabeça e só depois expirou. Por todos esses indícios, o evangelista nos mostra como Jesus era o Senhor de todas as coisas. São Beda. Esta passagem suscita a seguinte questão: como pode aqui estar dito que Nosso Senhor tomou o vinagre, se outro evangelista diz que não quis beber? Ora, é fácil resolvê-la. Não tomou o vinagre para bebê-lo, mas para cumprir o que estava escrito. São Gregório. Espírito, aqui, é usado no sentido de alma, pois se o evangelista, dizendo espírito,
se referisse a outra coisa que não a alma. Ao sair o espírito, a alma teria ficado. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. Os judeus, visto que era o dia da preparação, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele havia sido crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porque essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebrará osso algum. Êxodo 12, 46. E também diz outro lugar da Escritura: lançarão o olhar para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 31 a 37. Santo Agostinho. Não era para lhes decepar as pernas, que as quebrariam, mas para acelerar a morte aos condenados e tirá-los o mais depressa do lenho, a fim de que não manchassem mais a grande solenidade da Páscoa com o horror de seu prolongado suplício, suspensos na cruz. O evangelista escolheu com muito cuidado esse verbo. Não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, mas abriu, como se de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida, que é a verdadeira vida. Daí que siga, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele sangue foi vertido para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação. Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. Isto é o que prenunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguravam a igreja. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada da lateral do homem, enquanto dormia. Assim também este segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu, para que sua esposa fosse formada daquilo que do seu lado jorrava após cair no sono. Ó morte pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre que esta ferida? Quem viu, afinal, é quem sabe, e quem não viu, creia em seu testemunho. O evangelista, ademais, saca das Escrituras 2 testemunhos correspondentes às coisas que relata. Com efeito, porque tinha dito, não lhe quebraram as pernas, acrescentou que essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebrará osso algum. Este preceito aplicava-se à celebração da Páscoa entre os judeus, que contava na velha lei com a imolação de uma ovelha, sombra da paixão do Senhor. Do mesmo modo, como tivesse dito, um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água, cabe aqui o outro testemunho. E também diz outro lugar da Escritura: lançarão o olhar para aquele a quem traspassaram, onde está prometido que Cristo virá ao mundo com a mesma carne com que foi crucificado. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que o deixasse levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe.
Foi, pois, e levou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido primeiramente de noite ter com Jesus, foi também, levando uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis com aromas, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus. Ora, no lugar em que Jesus foi crucificado havia um horto, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Por ser o dia da preparação dos judeus e o sepulcro estar aberto, depositaram lá Jesus. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 38 a 42. São Beda. Arimateia é Ramata, cidade de Eucana e Samuel. Fora providenciado divinamente que José fosse rico, para que pudesse achegar-se ao governador, e também que fosse justo, para que merecesse receber o corpo do Senhor. Daí que siga, rogou a Pilatos que o deixasse levar o corpo de Jesus, já que era discípulo de Jesus. Aplacada, enfim, a crueldade dos judeus, jubilosos de terem prevalecido contra Cristo, José não hesitou em pedir o corpo de Cristo, porque não parecia aproximar-se como discípulo, mas por piedade, a fim de cumprir os deveres de sepultura, que os homens costumam cumprir não só pelos bons, mas também pelos maus. A ele se junta também Nicodemos, daí que siga. Nicodemos, aquele que tinha ido primeiramente de noite ter com Jesus, foi também, levando uma composição de quase 100 libras de mirra e aloés. Note-se que esse unguento era simples, porque não tinham a licença de elaborar algum com aromas diversos. Segue, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis com aromas, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus. Daqui provém o costume da igreja de consagrar o corpo do Senhor não em tecidos de seda e ouro, mas num pano de linho limpo. Em sentido místico, José quer dizer apto para receber a boa obra. Somos, assim, advertidos para nos tornarmos dignos de tomar o corpo do Senhor.